Bom dia, galera. Como é que foi a experiência na praça ontem, hein? Quem gostou faz barulho aí. Bom demais, né? Ontem conversávamos no quarto, eu, o pastor Hugo, o pastor Wagner, que Deus, talvez para muitas pessoas que estavam ao nosso redor ali, eu vi uma senhora filmando o tempo todo na janelinha lá. Para essas pessoas parece que foi tudo muito programado, né? Tipo, eles ensaiaram esse abraço aí, ficaram meses pensando nisso. Aquele missionário árabe, você sabe o que é receber o pessoal do louvor? Cadê o pessoal do louvor que recebeu a oração ontem? De pertinho assim, a oração do Pai Nosso em árabe. Sabe, que sensação gostosa, que presente. E aí você vai perguntar para ele está descendo para Curitiba para evangelizar os seus irmãos árabes, e ele para dormir no hotel em Ijuí. E aí de repente vê um povo louco descendo com a Bíblia na mão, cantando. E ele, em inglês e árabe, ele falou assim: mas parece que é familiar essa canção. Pensa nisso. Então Deus tem presente para nos dar, e Ele prepara todas as manhãs, né? E isso é enxergar o agir de Deus, essa revolução. Então, eu queria continuar a proposta do tema que nós estamos tratando, tanto em 1 João quanto em Colossenses. O que nós vivemos ontem na praça, o que você viu, sentiu, deixa Deus continuar trabalhando no teu coração. Mas eu quero propor hoje a gente falar que em tempos de guerra há uma brisa suave. Em tempos de luta, de perseguição, em tempos de tribulação, há uma brisa suave. Então, se você está fazendo anotações no paralelo dos dois textos, continuando apenas em um versículo lá em 1 João, diz assim: Jesus deu a sua vida por nós. Jesus deu a sua vida por nós. Em Colossenses diz o seguinte, olha que paralelo fantástico entre 1 João e Colossenses. 1 Colossenses, continuando o estudo do texto, diz assim: para que tenham toda perseverança. Vamos pegar um pouquinho do que nós vivemos aqui nos primeiros dias. Eu não sei quantos de vocês sabem o que é organizar um evento como esse. A equipe que já está aqui há praticamente um mês envolvido, desde o Acanzeca, todos os detalhes, festa, vocês vão dormir, eles ficam organizando, e aí de repente alguma coisa não dá certo, a energia cai, o som não está funcionando. Vocês já pensaram nessa guerra que existe aí? E às vezes a gente desconsidera, porque somos bons crentes, e diz o seguinte: né, esse negócio não existe não. Então eu quero começar contando um testemunho que aconteceu comigo. E a gente acha que não existe a guerra espiritual, né? Porque nós somos igrejas tradicionais, né? Esse negócio aí não é com a gente, então presta bastante atenção. A Brendinha tinha acabado de nascer, 40 dias de vida, e eu recebi uma proposta de trabalho na cidade de Mirassol, interiorzão de São Paulo, quando você pega ali a Washington Luiz e vai embora, divisa com Mato Grosso. E a minha esposa nunca foi muito fã de calor, no entanto que nós estamos saindo de Belo Horizonte de novo e voltando para Curitiba, né? E aí, a primeira vez que eu ia tirar a minha esposa do meio do ninho dela, e aí ela toda insegura, e eu falei: olha, é o trabalho que Deus, a porta que Deus abriu, eu tenho que ir. E aí fui, fechei o negócio, a empresa alugou um apartamento bonito, levei, e aí ficou aquela pressão, daqui a pouco o pai, né, e a mãe dela, que nunca ficaram longe da filha, e principalmente da primeira netinha de 40 dias, foram lá e resgataram a minha esposa e a minha filha.
E aí vejo eu o caminhão de mudança saindo de volta, alguns meses depois, levando a minha filha e a minha esposa. Eu falei, e agora? Aí eu tinha um contrato com aquela empresa, sentei com o presidente, falei, vou cumprir, vou até o final com vocês, mas eu queria que vocês já preparassem outra pessoa, que eu não vou ficar. Mas pensa que durante aqueles meses que eu continuei trabalhando na empresa, foram dias indo e vindo de Minas Gerais até Mirassol, 400 quilômetros aí, 400 para voltar. E aí isso parece um passeio, quando você está nas primeiras vezes que você vai, daqui a pouco você já não aguenta mais, 400 quilômetros vira 1.000, 1.200. Agora presta atenção, né, na guerra espiritual que existe em torno de nós. Aí eu paro num posto de gasolina, que é antes da entrada da Washington Luiz, falei, cara, eu não aguento mais pagar pedágio. São Paulo, as rodovias são maravilhosas, mas são caras, pedagiada, e eu não aguento mais. E eu, nessa crise comigo mesmo, revoltado, você já deve ter passado por algum momento assim, eu falei assim, não vou pela rodovia pedagiada, não vou. Aí, queria ir por uma paralela. Tem a rodovia principal e tem uma paralela sem pedágio. Eu falei, e os caminhoneiros, alguns já tinham me dado a dica antes, vai por lá e tal. Bom, encosto no balcão, peço um bom pingado, um café com leite, um pão de queijo, estou comendo. Aí encosta um caminhoneiro, chinelão, bermudão, nunca vi na minha vida, tomando café do meu lado assim, e eu num mau humor inacreditável. Aí ele olha para mim assim, boa tarde. Eu, boa tarde. Estamos tomando café. E aí troca algumas ideias ali e tal, não sei o quê. Terminei o meu café, peguei a minha guia, estou saindo, vou pagar e não vou pela pedagiada. O cara coloca a mão no meu ombro e fala assim para mim assim, olha, vai pela pedagiada, tá? Boa viagem. E eu falei assim, obrigado. E aí fui com aquela crise para dentro do carro, falei assim, cara, que louco, quem que é esse cara aí? Aí entrei no meu carro e aí a crise continua. A hora que eu estou para entrar, entro na pedagiada. Falei assim, eu acho que era alguma coisa falando comigo, né? E eu vou pela pedagiada. Entrei. Faltava 100 quilômetros para chegar na minha casa. Falei, eu vou chegar em casa, tomar um banho, restaurar minha força, que amanhã eu tenho que trabalhar. E aí falei, ainda ligo para minha esposa, bato um papo com ela, e ainda dá até para assistir um pouquinho do jornal à noite, vou dormir. E aí, numa subidinha, irmãos, na Washington Luiz, o carro faz assim, apagou o painel, apagou tudo. Pensa num homem nervoso. Desci do carro, E aí eu falei, faltava só 100 quilômetros. E aí esse carro, e aí desci nervoso e tal, e eu não estava percebendo a guerra espiritual em volta, e Deus trabalhando. E aí quando vê, de repente uns cliquezinhos de lucidez, agora eu entendi porque que eu vim pela pedagiada, agora eu entendi porque que aquele caminhoneiro mandou eu vir para cá. Aí ligo para o guincho, vem o guincho, aí o cara para, as mesmas perguntas básicas de sempre, senhor, não é pane seca? Eu falei, não, acabei de abastecer e tal. E eu nervoso, reclamando do carro, da vida, do trabalho. E o cara, fica tranquilo, senhor, vai dar tudo certo. Do guincho. Vai se ligando aí. Aí foi, subiu, travou as rodinhas do carro e tal. Aí perguntou para mim, naquela época ainda podia, hoje eu acho que nem pode mais. O senhor quer ir na cabine ou quer ir no carro do senhor? Eu falei, acho que eu vou na cabine com você, tem problema? Não, tem não. Aí entrei, e murmurando. E o cara, não, fica tranquilo, senhor, vai dar tudo certo. Fica tranquilo. E aí entro na cabine, coloco o cinto de segurança. Nós não andamos 400, 500 metros, o rádio, o caminhão toca. E aí fala, atenção, todas as viaturas para o quilômetro tal. Uma carreta atravessou, pegou 2 carros de passeio. Tem gente na ferragem. Preciso de todas as viaturas para lá. Aquele cara calmo que subiu o guincho e travou o meu carro, pôs a mão no meu ombro, no mesmo ombro que o caminhoneiro pôs, né? Aí ele olhou e falou assim, irmão, não murmura não,
Era para você estar debaixo daquela ferragem lá. É alguns quilômetros aqui para frente, ó. E eu tremia. Eu tremia. Me deu um pânico, comecei a chorar. Aí ele falou, não vou poder levar você na oficina, porque na minha cabeça estava pensando até em levar você na oficina. Mas não vou, cara, vou descer no próximo posto aí e te deixar. Aí ele desceu o carro, empurramos dentro do posto, coloquei ali. A única coisa que eu consegui fazer foi, sentei na guia e comecei a chorar. Aí Deus falou assim, ainda não terminei não. Aí veio um bombeiro do posto de gasolina e falou, o senhor está passando bem? Eu falei assim, não. Aí ele falou assim, eu estou vendo, o senhor está mal. O que foi que aconteceu? Meu carro. Aí comecei de novo. Aí Deus, ai. Aí o bombeiro, não, fica tranquilo que eu tenho um tio que é mecânico e vai te ajudar. Aí eu falei, domingo, esse horário, né, cara, vai ser uma burdoada. Eu olhei no bolso, já vi as moedinhas ali, o restinho do dinheiro que tinha. Rodovia pedagiada. Aí eu falei, vai lá. Aí foi, eu chamo o teu tio aí, cara. Aí chega um carrinho, um velhinho, cabeça branca, e um carrinho tipo, não sei se era uma Belino, uma Caravan. Eu falei, vai ser uma maravilha. Aí ele com cambão, guinchou meu carro, abriu a oficina dele, colocou meu carro para dentro, e aí ele virou e falou para mim assim, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Aí abriu, falou, o que aconteceu? Eu falei, isso e tal. Aí ele já foi mecânico, né? No coração da coisa. A hora que ele sacou a capa assim da correia dentária, falou, seu carro, eu nunca vi isso, eu tenho uns 40 anos de mecânica. Ele falou, eu já vi ela estilhaçar, já vi arrebentar, mas a tua correia foi como se alguém colocasse a mão, parasse o seu carro, e a hora que colocou a mão, ela virou e ficou correndo do lado contrário, onde não tem dente. Ficou virando no liso. A sua corrente do seu carro. Ele não é crente, não é nada. Falou assim, parece que tem a marca de 2 mãos que segurou e virou. Aí ele ainda brincou comigo, falou, alguém quis te parar, hein? Eu falei assim, eu acho que sim. E eu não entendia. Aí falei assim, agora, quanto que é? Ele falou assim, não, paga a correia e o serviço de ter te levado lá, me dá aí R$50, tá bom. E eu falei, Deus. E aí, o que eu tiro como lição nessa manhã? Talvez as coisas que acontecem ao nosso redor, tipo ontem na praça, sente com o Alex, com algumas pessoas que viveram a experiência de uma família sentada com 3 filhos, um casal pronto ao divórcio. Alguém ouviu essa história? Eles foram, sentaram separados em 2 cadeiras e na praça disseram, não dá mais para a gente, 17 anos de casado. Falou, hoje vamos botar um fim nessa novela? E de repente começam as músicas. E de repente uma galera louca falando, olha, aconteceu isso comigo. E de repente um árabe orando. E aí, para nossa surpresa, esse casal é crente. De repente eles vão, procuram alguém do coletinho da Jumap e diz o seguinte, alguns cegos não voltaram para agradecer, mas eu quero dizer, hoje nós íamos dar fim no nosso casamento e entendemos que Deus trouxe vocês aqui como resposta. Nós temos 3 filhos para criar. Então, a gente passa a não compreender, a frieza do nosso coração é tão grande que nós não olhamos mais para o agir de Deus ao nosso redor. E como é que nós vamos querer viver revolução? Essa guerra espiritual, essa tensão, e aí não nos fez desistir. Os meninos lutando com tudo contra a maré, dizendo, nós vamos lá, será que vai chover? Vamos esperar. Será que o pessoal dos jovens vão topar? Né? Adolescente é louco, entra no ônibus, vai e faz qualquer coisa. Mas será que os jovens vão topar? Vamos tentar. E até no dia, eu estava pedindo, Deus, me dá uma estratégia, porque com os adolescentes, a gente dançou, preparou uma dança, fez pantomima, fez isso, fez aquilo. Eu falei, mas eu queria fazer alguma coisa com os jovens. Me dá uma estratégia, Deus. Irmãos, eu nunca vi um abraço assim tão caloroso, igual o de ontem.
sabe, na praça. Nós enchemos a praça. O efeito daquele evangelismo, o impacto que nós deixamos naquela cidade. Efésios 6:12 diz: pois a nossa luta não é contra pessoas, nem carne ou sangue, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais das regiões celestiais. Não é contra a carne ou sangue, contra os dominadores e principados. Eu fiz um vídeo, está na minha rede social, depois se você quiser me adiciona lá, Adriano Cruz no Facebook, Instagram, pr.adrianocruz. Veja que interessante, Mariana, algumas cidades para baixo, Barra Longa, já contei para vocês do trabalho que nós estamos desenvolvendo lá, com os que foram atingidos pela barragem da Samarco. Eles chamaram, falaram: pastor, o senhor precisa ver um negócio. Eu falei: tá bom. Na entrada da cidade tem literalmente, eu não estou falando não, parece não, é literalmente um demônio, caboclo d'água que chama. E aí tem a história aqui do caboclo d'água, e ele é o ícone da cidade. E aí nós começamos a fazer uma reflexão que interessante. Se ele é o caboclo d'água, se a história dele vem das águas, a destruição também veio das águas. E nós não acreditamos, irmãos, num universo que conspira o mal que fica ao nosso derredor. Aí, como se não bastasse, médicos, advogados importantes daquela cidade mandaram fazer vários demônios do caboclo d'água, penduraram em árvores estratégicas na cidade e colocaram uma mangueirinha para ele ficar fazendo xixi e as pessoas se benzerem. Eu tenho isso filmado. E você vai, está uma árvore gigante, aquele demônio pendurado fazendo xixi. E a pessoa passa lá e se benze com o caboclo d'água. Então, qual é a história de Juí? O que tem por trás da história de Juí ou da sua cidade? Quais são as guerras contra os principados e dominadores? O que a tua cidade sofre? Você já pesquisou? Por que as pessoas são tão oprimidas, sofridas? Você já procurou saber? Eu fui uma vez numa cidade chamada São Gonçalo do Sapucaí, a terra da onde tem os maiores terreiros de espiritismo, e eles consideram que o pai da macumbaria ou do espiritismo está lá, e ele era que consagrava os CDs e DVDs desses cantores famosos aí, e a cidade vivia cheia. Quando eu cheguei na cidade, irmãos, você sente literalmente a opressão. A minha família passava mal, a minha esposa vomitava o tempo todo, e eu dizia: nós nunca tivemos isso. E o missionário que estava lá dizia: olha, eu acho que não adianta levar no hospital, nós podemos levar, mas aí é joelho no chão e oração. Ela foi medicada, mas dava dores nas juntas, e ela vomitava sem nenhuma explicação. E quando marcamos o culto para as 18 horas, para não ter nenhuma complicação, veio um vendaval, uma chuva tão forte, que arrancou a porta de aço e virava as cadeiras dentro do templo. E a gente fala, existe uma guerra, e nós não estamos enxergando. Eu quero que você entenda isso hoje. Você viveu um pouquinho disso ontem na praça. Quando nós demonstramos o amor, uma revolução começa. Mas preste atenção, o que nós fizemos ontem na praça, o que você vai fazer na sua cidade quando você voltar, a demonstração desse amor vai causar uma revolução em volta de você, mas também vai trazer uma ira imensa ao inimigo. Imagina que ontem algumas famílias já estavam na mão de Satanás, e nós fomos lá e resgatamos. Isso traz uma revolta, uma ira. Chega hoje, depois do culto aqui, dá um abraço no Davi e pergunta como é que está a perna dele. Cara, uma bactéria, não acha, não sabe o que é.
Ora com ele, diz o Davi, estou contigo nessa guerra. E foi ontem para o hospital. Passou, deixou o pastor e foi para o hospital. Então, parece que nós andamos como cego no meio da multidão, não enxergando tudo isso que está em volta. E quando nós não enxergamos a clara estratégia do nosso inimigo, nós vamos ficar batendo cabeça. O Luiz Saião foi num congresso de teólogos, que tinha gente de tudo quanto é lado. E ele ouviu uma coisa fantástica junto com um teólogo católico, que disse o seguinte: nós não temos medo de vocês evangélicos, porque vocês são um povo, embora grande em número, vocês são divididos, vocês não andam juntos. Será que dentro da nossa própria igreja nós somos um povo em união? Prontos para servir na mesma guerra? Não, estamos aqui, estamos debaixo da mesma chuva. O sol que arder em você vai arder em mim também. E os católicos, e esse teólogo falou: católico é católico, não interessa. Se ele professa a fé católica, ele vai dizer: eu sou católico. Pode não ser praticante. Agora, evangélico não se une. Tem a bandeira A, C. Não sei se o Hugo ouviu o testemunho do Luiz Saião sobre o líder hindu, que eles estavam... Nessa mesma ocasião, eu acho, ou em outro congresso, vai um missionário testemunhar, acho que um outro congresso de missões. E aí, testemunho, como a Ingrid tem feito aqui, para motivar o nosso coração, as coisas que acontecem no campo. E esse missionário sobe lá e diz o seguinte: olha, eu quero motivar o seu coração aqui. Eles estavam evangelizando um líder hindu muito importante, porque se ele se convertesse, todo o povo dele se converteria. Seria algo fantástico, porque ele era o líder daquela comunidade, um líder hindu. E aí, alguns pastores, missionários revezando: vai você agora. Falava com aquele cara, e aquele cara não abria a boca. E aí reuniram lá uns 8, 9 missionários, pastores: vamos fazer o seguinte, vamos por tudo ou nada, vamos para cima desse cara. Enquanto um fala, o outro intercede, vamos todo mundo junto, vamos. E aí foram, sentaram, um falava, os outros intercedendo, um falava, os outros intercedendo. Daqui a pouco aquele líder hindu levanta a mão, e aí esses caras: ele vai falar, ele vai falar. Aí ele levanta a mão e fala assim: acho bonito o discurso de vocês. Esse tempo todo tenho observado o que cada um de vocês tem me dito. Mas cada um, vocês dizem que tem um só Deus. Aí ele: sim. Um Deus de amor? Sim. Um Deus de comunhão? Sim. Ele falou: isso é mentira, falsidade. Ele falou assim: eu vejo aqui vários deuses. Um Deus da Assembleia de Deus, um Deus da Quadrangular, um presbiteriano, um Deus batista. Vocês não têm comunhão entre vocês. Vocês não sentam nem para comer junto, nem ceiam junto. Como é que vocês podem dizer que eu tenho muitos deuses? E ontem o pastor nos trouxe essa reflexão de que parece que ainda existe dentro das nossas igrejas e na sua vida algumas vacas sagradas. Como é que Deus vai fazer uma revolução se existem altares na sua vida a outros deuses? E aí aqueles pastores, missionários saíram chorando, apavorados. Disse: cara, o que nós estamos transmitindo para a vida desse missionário? E eu desafio você a pensar: você vai voltar para a sua igreja, para a sua rotina, quais são os deuses que têm tomado conta? O que precisa derrubar? Quais os altares que vocês precisam derrubar? A criação geme em dores. Continuando, paralelo entre 1 João e Colossenses, o texto continua dizendo: e devemos, como Jesus fez, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos.
Colossenses diz assim: mas com paciência e alegria, viu? Olha que máximo. Pega depois esses dois textos, e eu tive o prazer de ir fazendo esse paralelo, e eu falei assim, que casamento gostoso que deu. Mas com paciência e alegria. Quantas pessoas sofrem ao nosso redor, nós precisamos sair da nossa zona de conforto para sentir a situação das tribos lá fora. Quantas pessoas ontem estavam na praça, sofrendo angústia, dor, depressão, ao nosso redor, irmãos. Um Ricardo da vida, que alguém me trouxe da equipe da Jumap, e disse o seguinte: esse cara ouviu o seu testemunho, e é um alcoólatra, ele quer ir para a clínica, ele quer tratar agora. Eu falei, cara, que fantástico. Dei um abraço naquele cara, falei assim, eu sei que alguém já orou, mas posso orar com você de novo? E ele chorava, e ele dizia assim, eu não quero essa vida não. Alcoolizado, na rua, sofrendo. E eu pergunto, será que arrancou algum pedaço de você? Será que doeu quando nós pedimos, levanta a mão onde você está aí, que alguém vai chegar perto de você e orar com você? Te fez mal? Roubou parte da sua vida espiritual? Você está menos santo? E por que nós não fazemos isso o resto dos dias do ano na nossa vida? Por que nós não voltamos para a igreja? É fantástico ver, né, o coração do pastor Wagner. Ele chega impactando, esse sorrisão largo dele, né? E ele chega na padaria e já pergunta, qual que é o seu nome? Hoje é de graça, então eu vou voltar amanhã, porque você está falando que foi ontem, então eu vou, amanhã tem também. Então brinca, que gostoso. E será que nós temos feito da nossa vida isso? Ou somos um povo que serve a um Deus de alegria com uma cara fechada? Sai um sorriso aí? Então, que revolução tem acontecido na sua vida? Será que dá para você fazer diferença na pessoa que está próxima de você? E aí eu digo, próximo, no termo mais literal, é aquele que o meu braço alcança. Então, muitos caem, eu fico confortável, por quê? Porque eu nunca saí da igreja, então próximo é o meu irmão do lado direito e do lado esquerdo. Quando eu chego em casa, é a minha mãe, é o meu pai, então tem a minha zona de conforto, esses são os meus próximos. Agora ontem vocês experimentaram sair da zona de conforto e já tinha alguém estranho do teu lado, mas o teu braço é o mesmo, e o próximo é onde o seu braço alcança. Eu servi o exército, e acho maravilhoso a disciplina militar. E nós somos jogados, literalmente jogados num teste de campo uma vez, numa simulação de guerra. E aí, o nosso comandante disse o seguinte: 2 a 2, ombro a ombro. Se um homem morrer, o outro vai morrer também. Então você tinha um companheiro de guerra, o cara estava no teu ombro aqui, ó. E andava um passo, era ombro a ombro, homem a homem. Eu fico imaginando uma juventude que se levanta ombro a ombro com o próximo e dizendo o seguinte: se você morrer, eu vou morrer junto, cara, porque você é o meu próximo. E eu fico sonhando com essa juventude o tempo todo. E eu falo, Deus, que colheita maravilhosa quando uma juventude desperta. E é o que a Ingrid falou. Ingrid, eu também tenho olhares para isso. Eu estou tentando olhar e dizer assim, olha, não é uma juventude que dorme, mas uma juventude que acorda para missões. É uma juventude que vai ligar, mandar um e-mail para Ingrid: Ingrid, nós temos 150 homens do exército prontos para ir para a África. Nós temos 150 mulheres prontas para servir. Eu sonho todos os dias, meu coração. A minha esposa às vezes fala, Adriano, o que você está? Eu falei assim, olha, sonhando com o exército que está se levantando. Ver a alegria daqueles jovens ontem, eu ficava assim, meu coração parecia que ia saltar. E os meninos de colete correndo, pastor, tem Bíblia, acabou a caixa, cadê o Daniel? Que é o nome? Daniel o quê? Esse nome aí.
cadê o Daniel? É o Daniel. E aí correr atrás dele, caixa. Daqui a pouco eu vi gente dando a sua própria Bíblia, pessoal, para distribuir na praça. Dá a minha aqui. E sabe aquele mover, aquele correr, e olhando o brilho nos olhos da juventude, tipo, mas ele está pedindo muito a Bíblia. E aí gente sacando Bíblia, leva a minha, leva a minha. Nó, que máximo, meu coração não cabia no peito. E eu falei assim, Deus amado, nos dá mais momento como esse. E o texto então de Colossenses diz, paciência com alegria. E eu pego aquela minha experiência do carro, será que naquele momento eu tive paciência? Eu tive alegria? E Deus precisou usar pessoas ao meu redor e dizer, calma. Muitos demonstram paciência, porém com ansiedade, com estresse. Você até quer esperar, mas o tempo todo você quer ajudar Deus a resolver. Você não tem ansiedade, pula na frente. E graças a Deus, os homens são mais ansiosos, as mulheres são menos, não é isso? Chega para uma mulher e diz, falou, tem uma coisa muito importante para falar para você, mas amanhã eu te digo. Se você sobreviver, você fala. Então, nós vivemos uma paciência, ou sem alegria, sem esperar, sem ansiedade. E o que Deus está nos dizendo é o seguinte, descansa, eu estou contigo. Deixa ali, isso aí que eu estou resolvendo, bota um sorrisão no rosto e vai para a guerra. Deixa isso aqui comigo que eu resolvo. Essa é a paciência com alegria. Aí as pessoas vão dizer, mas pastor, o senhor não tem aí um problema... O senhor está sentado aqui, um homem doente, mas entrou sorrindo na clínica. Esse aí não é comigo não. Estou sorrindo, a paciência e a alegria. A alegria em ajudar as pessoas, em esperar. E eu quero contar um testemunho, e já queria chamar a equipe de louvor aqui comigo, que nós vamos fazer um momento hoje de guerra. Eu quero ver esse exército se levantando. Uma vez eu fui convidado a fazer parte, Hugo, de uma cantata. E eu, para cantar, eu sou desafinado até batendo palma, né? Eu falei assim, então não me põe para cantar. E aí, o que aconteceu? Como eu sou da área de artes, eu gosto de fazer teatro, sou palhaço. E aí eles falaram, então faz o seguinte, você vai ser o mendigo da história. Eu falei, não, que legal. Obrigado, né? Não pode ser o poste, a árvore? Aí beleza, eu falei, bom, então como um artista, como alguém que vai interpretar, eu quero estudar. Aí fui para a rua viver com os mendigos. Fui para o centro, sentei entre os caras, como é que eles falam, como é que eles andam, né? Como é que eles se vestem, o que eles carregam, o que tem dentro do carrinho. E fui viver, fiz um laboratório na rua. E como é que eu aprendi? Você não tem noção de como uma pessoa que vive na rua tem solidariedade pelo outro. Se ele tem um par de sapato, ele anda com um pé, você anda com o outro. E aí vivi entre eles e tal, cheguei, aí falei para o cara que era o regente, que estava comandando toda a cantata de Natal. Aí eu falei assim, estou pronto, cara. Acho que era Eternamente Natal, uma cantata assim. E aí ele falou assim, Adriano, só que nós temos um grande desafio, cara. Você vai ter que tentar cantar. Porque a música é quando você entra na igreja e você vai dormir na praça. Eu falei assim, então tá bom, mas deixa o microfone bem baixinho. E aí, fiz uma cicatriz na cara, uma queimadura. Chamei um colega meu especialista em maquiagem. Pintei o rosto, coloquei... máscara até no pescoço, roupa tal, e chega eu no dia, puxando um carrinho, um cachorro, amarrado com corda, sem guia, né? E aí chego lá na porta da igreja, aí os diáconos lá, aí eu cheguei e falei assim, o seguinte, tem aí, posso falar com o padre? Aí ele falou, que não tem padre não, rapaz. Eu falei, e aí já tomei a primeira dura, né? Aí ele falou, senhor, tá bonito o negócio aí, posso ver? Senta aqui, você vai ficar aqui. Eu falei, tá bom. Aí colocaram uma cadeirinha e fedendo, irmãos. Todo dia eu pedia para o Gabriel, dá uma caprichada aí, Gabrielzinho. Gabriel,
Pensa. E aí cheguei lá, aí o cara chegando para mim assim, rapaz, você está fedendo demais, você não quer tomar um banho? Eu falei, não, banho não, banho não, banho não, banho não. E aí fiquei na minha. Colocaram a cadeira na porta da igreja e o povo passando, né? E aí de vez em quando eu catava o meu saco e tentava entrar na igreja, os dois vinham, rapaz, falei para você sentar aqui, tá ficando louco? Eu falei, não. Senta aqui. Eu falei, tá bom. Aí tentei entrar umas 3 vezes, a hora que eles vacilaram, eu fui e sentei perto. Aí a irmã do lado olhou para mim e fez assim. Aí eu fiz assim para ela. Aí, imagina, né? Tinha eu, um vazio e 2 pessoas lá no fundo. Aí fiquei ali. Aí os caras vieram, me cataram pro braço, tiraram de novo. Aí veio o cara do som, colocou o microfone aqui, os 2 diáconos da porta. O que você está fazendo? Tá louco? Vai roubar. Não. Sossegado, aí o cara faz parte da apresentação. Colocou o microfone, aí eu entrei cantando. As luzes lá dentro acendem, aqui fora frio, né? A família se reunindo e eu só. Aí vou cantando, entrei, sentei no banco. E aí enquanto cantei eu dormi. E aí veio o pastor que fez o apelo final, representando o Espírito Santo de Deus. E aí no final, aquele diácono soluçava de dar dor no estômago dele. Ele, dá um abraço. Eu falei, estou fedendo, hein? Ele falou, não tem problema. Eu falei, rapaz, que mudança radical, né? Que revolução. A irmã que saiu do meu lado falou assim, eu nunca imaginava que era você. Eu falei, mas estou fedendo ainda. E aí, a pergunta que ficou para a igreja, será que nós estamos preparados para os diferentes? Será que você está disposto a descer do seu salto e dar um abraço em alguém que está triste na rua? E às vezes parece que não, irmãos. E o pior disso é que a gente entende que não é nem uma questão assim, é uma questão de status, de rótulo mesmo. Porque a partir do momento que descobriram que era o pastor Adriano, eu ganhei um monte de abraço. Quer dizer, o rótulo está na pessoa, no morador de rua, no andarilho. Quer dizer, cara, eu estou fedendo, estou com a mesma mancha no rosto. Não, mas agora o senhor é o pastor, Adriana, me perdoe. Olhe para o seu mundo, olhe para a sua igreja, olhe para a sua juventude. Eu fiz isso no Acanzeca e deu bem certo, e eu queria fazer essa manhã. Eu queria que você agora, rapidamente, se unisse com o grupo de jovens da sua igreja. Se você estiver sozinho, vá, não fique só, vá para alguma. E eu quero que a gente então levante agora um clamor pela vida do líder da sua igreja, líder da juventude. Se ele não estiver aqui, eu quero que alguém represente ele. Sabe por quê? Você já imaginou quantas vezes o líder da sua juventude pensou em desistir? Olhar e falar assim, não vai dar certo. Então levanta agora e faz uma roda. Faz uma roda com a juventude da sua igreja.